Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly e esse é mais um vídeo para o projeto Leia Literatura Nacional. E hoje nós vamos conversar sobre o último volume da trilogia da Caverna Cristalina, que é o Capturados no Tempo. Quem não sabe, eu já resenhei os dois primeiros livros, que são Uma Aventura no Tempo e O Desafio do Labirinto, aqui no canal. Vou deixar os links aqui na descrição. E a trilogia da Caverna Cristalina foi escrita pela Christiane de Marville. Esse terceiro volume, então, encerra a trilogia da Caverna Cristalina. E eu até conversei com a autora no Instagram que foi um momento de alegria e de tristeza. Alegria por poder ter lido uma trilogia tão diferente do que eu estava acostumada a ler, e tristeza porque ela acabou. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro e último volume da trilogia, e também eu vou falar 5 motivos que vão levar você a ler a trilogia Caverna Cristalina. Então esse livro vai acabar dando continuidade ao segundo volume, que é O Desafio do Labirinto. E aqui a gente, logo no começo, vai ver um pouquinho mais sobre a questão da crise da água. A água, esse bem tão precioso, estava ficando escasso na região da Chapada Diamantina e que foi motivo de muita violência, muitos ataques, o que levou o governo a criar diversos decretos, leis, mas que não adiantou muito, né? As pessoas precisavam olhar para a água de outra forma e cuidar dela também de outra forma. Samuel continuou compartilhando suas experiências com os portais dimensionais e com as viagens dimensionais também vividas por ele e seu grupo de estudos na Morada do Altíssimo. E é muito interessante a gente acompanhar esses relatos aqui, com mais aventuras ainda. E aqui a bússola tão importante para o grupo, que foi lhes dada por um indígena, né, pelo Acauã, ela reaparece aqui nesse livro. Mesmo ela sendo guardada às 7 chaves, ela acaba sumindo. E é um dos grandes acontecimentos desse livro, né? O sumiço dessa bússola e as consequências que ocasionaram esse sumiço. E é um dos pontos bem interessantes do livro, é o sumiço da bússola e o sumiço de alguns companheiros, de alguns amigos do Samuel também, principalmente companheiros do grupo de estudo, enfim. E aí ele começa a investigar esse sumiço e outras coisas acontecem também com Samuel e com seus amigos no livro. E eu gosto muito dessa questão da autora colocar um pouco de aventura e mistério em toda essa jornada aí desse grupo de estudos da Morada do Altíssimo. Então isso eu acho sensacional. E nesse livro eles também continuam refletindo o que levou, né, o grupo a viver tantas experiências diferentes na Morada do Altíssimo, nessa região tão importante da Chapada Diamantina. Então também é bem interessante, é um ponto que eu gostei bastante do livro. O Samuel, né, vem a ser o meu personagem favorito, o Acauã também. Se você não sabe muito sobre esses personagens, é só assistir aos vídeos anteriores, vou deixar linkado na descrição e aqui nos cards também. Esses dois personagens tinham acesso aos pensamentos da Morada do Altíssimo. Isso fazia com que eles fossem muito importantes para a história toda. A questão dos portais dimensionais, né, de estar em contato, entrar em contato com o passado deles, para até mesmo refletir sobre algumas questões do presente, também são questões muito importantes, muito interessantes que acontecem na Caverna Cristalina. Falei brevemente sobre o terceiro e último volume da série. Agora então eu vou falar 5 motivos que levarão vocês a lerem a trilogia da Caverna Cristalina. Primeiro motivo, com a trilogia da Caverna Cristalina a gente acaba trabalhando de certa forma a nossa espiritualidade, refletindo um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o nosso interior. E o mais bacana disso tudo é que a gente reflete sobre essas questões de espiritualidade, de enxergar nós mesmos com uma história ficcional. A gente foge da questão do livro de espiritualidade em si, enfim, livros de não ficção. A gente parte para um livro de ficção, onde a gente trabalha esses aspectos na gente e reflete bastante. E eu tô muito nessa vibe de tentar olhar mais para mim, o meu contato com o mundo também. Então tudo isso eu consegui refletir nessa leitura, esses 3 livros aí que compõem a trilogia da Caverna Cristalina. Segundo motivo para ler a Caverna Cristalina, a gente pode viajar sem sair do lugar. E isso eu sempre comento com vocês, até no meu Instagram. É muito bacana quando a gente lê livros onde a gente conhece os detalhes, a gente consegue imaginar
como é aquele lugar que está sendo descrito na história, né? Então a gente consegue viajar sem sair do lugar e dá aquela vontade de arrumar as malas e partir para a Chapada Diamantina, porque pelo que é descrito na história, nos livros, né, a Chapada Diamantina é um lugar incrível, lindíssimo, magnífico. Terceiro motivo, a construção dos personagens e a sua evolução. A gente percebe no decorrer dos livros a criação, a construção dos personagens que foram muito bem elaborados, cada um com suas características. E isso foi algo que me impressionou bastante, como que os próprios personagens, eles cresceram no decorrer dos livros, né? Naquele tempo que eles passaram ali em Igatu, Morada do Altíssimo, enfim. E assim como os personagens evoluem, a escrita da autora também evolui. A gente percebe um amadurecimento bem maior no último livro, que é o que encerra aí a trilogia da Caverna Cristalina. E eu acho isso muito bacana quando a gente lê alguma série, acompanhar toda essa evolução, toda essa construção aí nas histórias. Quarto motivo, a gente passa a refletir mais sobre a importância de nos conectarmos com a natureza e de respeitá-la. A gente tira muita coisa da natureza, a gente pede muita coisa para a natureza, mas será que a gente faz a nossa parte ao cuidar dela? Aí, quando a gente vai lendo a Caverna Cristalina, a gente vai percebendo que existem lugares tão incríveis, tão bem cuidados pelo ser humano, como a Chapada Diamantina, onde a água é cristalina. Então, eu acho que a gente começa a refletir melhor e mais sobre essa questão de cuidar da natureza. E o quinto e último motivo para ler a trilogia da Caverna Cristalina, a gente passa a conhecer a questão dos portais dimensionais e realidades paralelas. E vejam bem, existem estudos, teses de doutorado sobre essa questão na Chapada Diamantina, né? Então, todo aquele ambiente, como é explicado no livro, os aspectos que proporcionam aquele lugar a abrir portais dimensionais, a proporcionar experiências de realidades paralelas, né? Ali é um lugar especial, aquela região da Chapada Diamantina é especial e a autora resgata isso no livro através de muitas pesquisas. E essa questão da gente conhecer os portais dimensionais e que existem estudos mesmo sobre essa questão, a gente passa a refletir também sobre o que leva o portal dimensional, né? Leva ao passado. Então, leva a gente mesmo, o leitor, a refletir sobre o seu passado e a pensar no presente, né? Como eu sempre digo, a gente precisa conhecer o passado para entender o presente. Isso é muito bacana. Ao ler a Caverna Cristalina, a gente conhece o passado de muitos personagens e a gente compara o passado deles com o presente. Isso é bem bacana, né? Ver como que as vidas, as possíveis vidas passadas deles eram e como que é atualmente. Então isso foi bem bacana, foi um ponto bem diferente. Como eu disse, né? A Caverna Cristalina foi um livro que me tirou da minha zona de conforto, ou seja, foi bem diferente do que eu estava acostumada a ler. E isso foi acho que foi o ponto assim mais positivo que eu posso tirar para falar para vocês da leitura. Então, além de eu ter lido algo diferente que eu não estava acostumada, que eu não tinha o hábito de ler, a história assim, eu aprendi muito com a trilogia. E eu acho que vale super a pena você conhecer também, dedicar o seu tempo a ler coisas diferentes. Então fica aí essa oportunidade. Caso você se interesse pela trilogia da Caverna Cristalina, eu vou deixar o link aqui embaixo para compra em vários sites. E vou deixar o link também do site da autora. Você também pode conversar com a Cristiane de Morville pelo Instagram. Ela é super acessível, eu gosto muito quando isso acontece, quando o autor é acessível ao leitor, quando a gente pode trocar ideia, né? Então fiquem à vontade, eu acredito que ela vai gostar muito de conhecer novos leitores da trilogia da Caverna Cristalina. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.